na parte de segunda-feira, adorando a imagem. Por mais leal que o rei Nabucodonosor tivesse sido a Daniel e ao seu Deus, porque ele havia ficado impressionado com a revelação do mistério, mencionado ali em Daniel capítulo 2, versos 46 a 48, aqui diz: E então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel, e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: Certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador dos segredos, pois pudeste revelar este segredo. Então o rei engrandeceu a Daniel, e lhe deu muitos e grandes dons, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios de Babilônia. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia a Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas Daniel estava às portas do rei. O rei ficou muito impressionado e grato a Deus, e ele honrou Daniel e os seus companheiros. Mas, queridos, logo desapareceu esse entusiasmo do rei Nabucodonosor. A Bíblia mostra em Daniel capítulo 3. Você pode abrir a sua Bíblia em Daniel capítulo 3 e vamos ver então os versos 1 até o verso 12. Vejam: E o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, a altura da qual era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Seguindo a sugestão dos conselheiros, Nabucodonosor se rebelou contra o Deus de Daniel. Os conselheiros disseram ao rei Nabucodonosor para que ele construísse uma estátua todinha de ouro. Era uma rebelião contra a revelação feita no capítulo 2, onde mostrava que Babilônia estava simbolizada pela cabeça de ouro. Mas não era toda a estátua de ouro, somente a cabeça. Mas agora, no capítulo 3, Nabucodonosor mandou construir uma estátua todinha de ouro. E mais, ela era de 60 côvados de altura e 6 de largura. Queridos, estes números usados aqui de 60 de altura por 6 de largura representa uma rebelião contra Deus, porque o número 6 é o número do homem que se rebela contra Deus. Satanás tentava frustrar o propósito divino. Intencionalmente, Nabucodonosor mandou construir então essa estátua de 60 côvados de altura e 6 de largura. Essas medidas foram escolhidas intencionalmente. Os sacerdotes babilônios usavam um sistema sexagesimal com base no número 6 e no número 60. Na prática da astrologia, da astronomia e da matemática, resultando em múltiplos de 6, diferente do sistema egípcio que nós adotamos hoje. O sistema sexagesimal tem sido aceito universalmente para medir arcos, ângulos e divisões do tempo. O ano lunar de 360 dias são 12 meses de 30 dias. Cada hora tem 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos. O zero, 360 graus, que é um círculo, simbolizava a divindade. O número 6 era importante na religião babilônica, representava o Deus menor. E o número 60 representava o Deus maior. E o número 600, o número do panteão, representando a totalidade dos deuses ou espíritos do mundo inferior. Temos então o 6 unidade, temos então o 60, que é o 6 dezena, e temos o 600, que é o 6 centena, coincidindo com 666, 666, como é apresentado lá em Apocalipse capítulo 13. Queridos, o ouro, que é o material do qual foi feita a estátua, era símbolo do poder civil, e o poder religioso era representado pelos números 6 e 60. A astrologia pagã dividiu o céu estrelado em 36 constelações, cujos números foram arranjados num quadrado e usados como um selo ou amuleto do sol pelos sacerdotes pagãos devotos do sol. O nome dos amuletos era Sigila Solis, ou selo do sol. Esses amuletos continham todos os números, de 1 a 36, e eram feitos usualmente de ouro, visto ser o amarelo a cor do sol. Queridos,
Os amuletos do Deus Sol usados pelos sacerdotes pagãos tinham os números de 1 a 36 arranjados de tal modo que qualquer coluna horizontal ou vertical somada e também as duas diagonais que se cruzam no quadrado dão o número 111. A soma das 6 colunas, computadas horizontal ou verticalmente, é de 6 vezes 111, ou 666. Com efeito, se contarmos os números de 1 a 36, somando um após o outro, teremos o total de 666. Nessas fotografias, tiradas em 1910, aparecem os amuletos do Sol, Sigilla Solis, ou selo do Sol. Esses amuletos estão no Museu Britânico. De um lado do primeiro desenho, pode-se ver o Deus Sol em pé sobre um leão. Queridos, aqui em Daniel capítulo 3, nós temos uma conexão direta com Apocalipse capítulo 13, porque lá está o número 666. Apocalipse 13, versos 15 a 18. Precisamos estudar Daniel e Apocalipse como sendo um só livro, porque eles estão falando do mesmo assunto. Portanto, aqui em Daniel capítulo 3, verso 2 diz: E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos e presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos e presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Aqui estava um decreto de morte contra aqueles que não adorassem a estátua de ouro. Por isso esta profecia tem uma aplicação para o tempo do fim. Porque em Apocalipse 13, uma imagem será levantada, a imagem da besta. Aqui em Apocalipse 13 diz que a imagem da besta, representada pela besta que subiu da terra, representando os Estados Unidos da América do Norte. Estados Unidos se unem com o Vaticano. O maior poder religioso do mundo, o Vaticano. E o maior poder político e militar do mundo, os Estados Unidos. Eles se unem para o domínio durante o período da nova ordem mundial. Esta imagem mencionada aqui em Apocalipse 13, verso 11, que fala da besta que subiu da terra, que parecia cordeiro, mas não era cordeiro, porque falava como dragão. Leia comigo Apocalipse 13, 11. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas não era um cordeiro. Falava como dragão. Aqui diz que este poder, que representa os Estados Unidos, verso 12, exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. O mesmo poder absoluto que o papado tinha na Idade Média, este poder será exercido agora pelos Estados Unidos no tempo do fim. O mesmo poder exercido pela primeira besta. Aqui diz: e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. Os Estados Unidos usarão sua força, seu poder e influência para fazer com que todas as nações da terra se curvem e se prostrem e obedeçam e se submetam ao poder papal. Aqui Deus revelou claramente como isso vai acontecer. Capítulo 13, verso 12 de Apocalipse. Exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. A chaga mortal foi de 1798, quando o Papa Pio VI foi preso. Ela começou a ser curada em 1929, mas ainda não foi totalmente curada. Quando sair a lei dominical, estará totalmente curada. E a lei dominical vai ser imposta pelos Estados Unidos da América do Norte.
É esta a imagem da besta que vai impor a lei dominical e vai forçar o mundo todo para que adore ao papado. Capítulo 13, verso 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, aos Estados Unidos, para que também a imagem da besta falasse com poder, como está falando hoje, e fizesse que fossem mortos, um decreto de morte, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Haverá um decreto, primeiramente, um decreto dominical, e depois seguido por um decreto de morte. Assim como foi naquele tempo de Daniel, capítulo 3, quando Nabucodonosor construiu a estátua todinha de ouro e exigiu que todos a adorassem e ameaçou de morte aqueles que não adorassem a estátua, assim também agora, aqueles que não receberem o sinal da besta, que é a santificação do domingo, no lugar do sábado bíblico. Perceba, meu querido irmão, o sinal da besta não é um chip colocado na sua mão. O sinal da besta é um dia colocado como dia santo, no lugar do santo dia do Senhor. Na Bíblia, em Ezequiel capítulo 20, verso 12, diz que o sinal de Deus é o sábado. Ezequiel 20, verso 12. E agora o papado coloca um dia para ser observado como um dia santo no lugar do sábado de Deus. Desde o Jardim do Éden, o sábado é o dia do Senhor. Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3, mostra claramente que o sétimo dia é o sábado do Senhor, nosso Deus. Mas, na encíclica papal Laudato Si, manda guardar o domingo. E agora existe uma movimentação mundial em todos os países para que se observe os mandamentos de Deus. Porém, esta ênfase na observância, na obediência aos mandamentos de Deus, ela é muito sutil, porque eles não vão guardar o sétimo dia da semana. A ênfase é na guarda do domingo, que se torna o sinal da besta, um sinal colocado no lugar do sinal de Deus. Meu querido irmão, você que ama Jesus Cristo, você que guarda os mandamentos de Jesus, você será perseguido, mas você será amparado por Deus. Aqui diz no capítulo 13, verso 15, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666, 666. O 6 unidade, o 6 dezena e o 6 centena. Este sistema 666 veio lá de Babilônia. E ali em Daniel capítulo 3, Nabucodonosor representava um poder humano que se levantou contra Deus. E agora aqui, em Apocalipse 13, mostra um poder humano que se levanta contra Deus e impõe o sinal da besta, exigindo que todas as nações da terra, todos os habitantes da terra, se curvem, se prostrem e adorem o poder papal, cumprindo a profecia de Apocalipse 13, verso 8, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Meu querido irmão, você e eu estamos vivendo exatamente neste tempo em que o sinal da besta será implantado, tempo em que a lei dominical será aprovada no mundo todo, tempo em que as 10 nações, as 10 supernações serão formadas e então o papado terá domínio sobre os 10 líderes mundiais. Mas lembre-se, assim como Deus amparou e protegeu os seus servos lá no tempo de Babilônia, em Daniel capítulo 3, Deus os salvou, Deus os libertou da fornalha de fogo ardente. Assim Deus também guardará e protegerá o seu remanescente fiel nestes últimos dias. Acredite nisso, regozije-se em Jesus Cristo, aquele que é o vencedor de todas as batalhas. Aleluia!